Hey folks, Teacher Ana here. Sejam bem-vindos ao canal A Gramática Nem Sempre Explica. Então, se você gosta de aprender inglês de uma forma holística, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like nesse vídeo, ok? E hoje vamos falar sobre verbos regulares no passado. Bom, nós sabemos que para conjugar verbos no passado, nós temos duas categorias. Uma dos verbos regulares, que será o nosso assunto de hoje, e a outra verbos irregulares. Hoje nós vamos apenas nos ater à explicação dos verbos regulares, ok? Para conjugar um verbo regular para o passado, o que eu faço é adicionar ao final do verbo os seguintes sufixos: de, ed ou ied. A princípio parece ser super simples, né? Mas a pegadinha não é nem a questão de você ter que adicionar esses sufixos. A pegadinha é a questão da pronúncia desses sufixos. Porque geralmente as pessoas pronunciam, como elas veem o ed no final, elas tendem a pronunciar ed no final de todos os verbos regulares. Mas, na mesma facilidade que eu tenho para conjugar o verbo regular no passado, eu tenho o mesmo grau na dificuldade de pronunciar essas terminações. Então, esse será o tema de hoje. Bom, para a gente continuar, eu precisaria que você assista ou que você tenha assistido a nossa videoaula sobre sons vocalizados e sons não vocalizados, que são sons vocalizados são os voiced sounds e não vocalizados são os unvoiced sounds. Lembra-se da vibração na garganta? Então, para você entender melhor a partir de agora, dá uma paradinha no vídeo. Se você não assistiu ainda, volta e assiste essa aula para você conseguir entender sobre o que nós estamos falando, ok? Tirar mais proveito dessa aula. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar uma tabelinha aqui, que a informação vai surgindo elemento surpresa. Bom, esses símbolos que eu tenho entre barras, né, que são os slashes, eles representam sons, ok? Então, esse som aqui é D. Esse som é T. E esse som é ed, ok? Então, essas são as três terminações que eu vou ter nos meus verbos regulares. Voltando. D, ed. Logo abaixo, você viu que eu adicionei uma outra informação. Embaixo do the, eu tenho a palavra voiced. O que isso significa? Quando o último fonema que eu ouvir da palavra for um som que ele é voiced, ou seja, tem vibração na minha garganta, o som do ED, que eu estou visualmente vendo ali, vai ser D. Então, serão duas letras com um único som. D. Próxima coluna. Unvoiced. Significa que quando o último fonema da palavra do verbo que eu estou querendo conjugar para o passado for um som unvoiced, ou seja, não tem vibração na minha garganta, o som das duas letrinhas E, D será apenas um som, que será. Por que isso? Vamos pensar. O inglês ele é bem auditivo. Se o último fonema que eu escuto aqui for voiced, eu preciso continuar a vibração para combinar. Então, o último fonema voiced, eu vou falar the para continuar a vibração. Coluna do meio. Quando o último fonema que eu escutar for unvoiced, o ED vai ter som de t. Por quê? Para eu continuar sem vibração, ok? Então, aqui vai ser voiced com voiced, unvoiced com unvoiced.
Agora vamos para a última coluna. Qual é a regrinha da última coluna? Então, aqui é a única coluna onde eu verdadeiramente vou pronunciar o ED completo. Mas aí a pronúncia não é ED, não é ED. A pronúncia é ED. Você lembra essa letrinha aqui, ó? Esse é o símbolo para o som da letra I, o som curto da letra I, que é o E. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, você precisa voltar lá no vídeo que fala sobre os sons individuais de cada letrinha do alfabeto, ok? Então vai ser ed, ok? Quando que o ED vai ter o som de ed? Quando o último fonema que eu ouvir tiver o som de t ou d, ok? T ou d. Agora perceba, esse som não faz parte desse daqui, é um voiced, e esse som não faz parte aqui do voiced, percebeu? Mas eles foram, é como se eles tivessem sido tirados dessa categoria e inventado uma categoria só para eles, ok? Isso tudo para melhorar a fonética. Então, vamos lá. Vamos aqui por partes. Vamos lá. Por partes. Ó, os spoiler aqui. Ó, o primeiro verbo que eu tenho aqui é o call. Call. Em português, geralmente com o nosso sotaque, a gente costuma falar call, um som de U no final, né? Mas a gente já falou que o L aqui, ó, oh, então call. O último fonema que eu escuto na palavra, no verbo call, é O, O, O. Esse som O é voiced. Se eu colocar a mão na minha garganta, eu vou sentir vibração. Então, eu preciso continuar a vibração. Então, o ED que eu vou adicionar aqui vai ter o som de D. Então, vai ficar called, called, ok? Não vai ficar called, called. É como se eu pulasse direto do O pro D, called. Como não, né? Realmente é o que eu estou fazendo. Nessa coluna do meio, temos o verbo cook. Verbo cook. O último fonema que eu ouço é o. A gente viu lá na nossa, uma das primeiras videoaulas que tivemos, que esse som é um som unvoiced. Então, se ele termina com som unvoiced, eu tenho que continuar sem fazer a vibração. Então, o ED que eu vou colocar aqui vai ficar com o som de duas letrinhas. Você tá vendo ED? Sim, estou vendo um ED. Imaginário aqui, né? Desculpa. Mas esse ED vai ficar com o som de T, ok? Então vai ficar cooked. Cooked. Agora, na terceira coluninha, eu tenho o verbo decide. Eu tenho D e o E. Mas esse E aqui é silencioso, tá? Decide. Opa! O som final que eu escuto é D. Então, o ED no final vai ter o som de ed. Aí que sim eu vou ler decided, não decided. Decided, ok? Beleza. Vamos aqui para a próxima palavra para ficar um pouquinho mais claro. Voltando aqui na primeira coluna, eu tenho o verbo open. Open. Em open, o último fonema que eu escuto é o hum. É um som voiced. Então, significa que eu preciso continuar na vibração. Então, o ED que eu vou colocar no final dessa palavra também vai ter o som de D. Você vai ver duas letras, o E e o D, que vai fazer apenas um som, D. Vai ser difícil quando você olhar e tentar fazer. Você vai querer falar opened. Você sabe que não é assim que se pronuncia. Você vai forçar a sua mente ordenar a sua boca, a musculatura da sua boca e da sua língua a falar opened, ok?
Coluninha do meio. O verbo aqui é o stop. Último foneminha que a gente escuta. Esse som é unvoiced. Significa que o ED no final não vai ter o som de ED. Não vai ser stopped. Eu preciso continuar sem vibração. Qual que é o som sem vibração? Então, o ED que você vai colocar aqui, você vai precisar pronunciar com um som. Então, vai ficar stopped. Stopped. Esquisito, né? Mas isso é certo. Continuando. A palavra want. O último som que eu escuto é o quê? Muito bem. Entrou na reguinha do último som. Então, o ED que eu vou colocar aqui vai ter o som de ed. Então, vai ficar wanted, não wanted, ok? Wanted. E de você. Você lembra? O último exemplo para corroborar aqui a nossa teoria da conspiração. Aqui eu tenho a palavra, desculpa que apagou um pouquinho aqui, mas é manage. Manage. O último som que eu escuto é j, j, j. Esse som j é um som que é voiced. Para continuar a vibração, então, o ED no final vai ter o som de d. Então, vai ficar managed. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Jd, jd. Managed. No início é bem difícil de fazer, porque são manobras que a nossa língua não está acostumada, e isso envolve músculos que ainda não estão muito bem desenvolvidos, mas a prática leva à perfeição, ok? Coluninha do meio, onde o ED tem um som de t, like. Like termina com o último som que eu escuto é go cook, certo? Por mais que tenha esse E aqui, ele é um E silencioso. Então, eu não falo like, porque perceba, se eu falar like, o último som é in, certo? Então, é like. A gente viu acima que o k é um som silencioso. É unvoiced, desculpa, ele é um som unvoiced. Então, quando eu colocar o D aqui, perceba que o like já tem o E no final, só vou acrescentar o D. Eu vou ver o ED. Não vou falar like it. Esse ED tem um som de T. Então vai ficar liked. Vou pular direto do K pro T. Liked, para continuar na vibração. E por último, na última coluninha, eu tenho o verbo need. Need termina com o som d, que é os únicos dois sons finais que tem nessa coluna é o t e o d, ok? Terminou com um som d, então o ed que eu vou colocar aqui, para colocar no passado, porque ele é um verbo irregular, vai ter o som de ed também. Então vai ficar needed, ok? Então, agora, para finalizar, eu creio que a regra deve ter ficado clara. Você precisa perceber o som final. No começo pode ser um pouco difícil, mas depois o seu cérebro, ele vai, com a prática, claro, ele vai começar a criar um padrão. E vai criar de forma assim tão concisa na sua mente que quando você escutar o contrário, vai soar errado para você, vai soar diferente, vai soar estranho, ok? Então vamos lá. Call, called. Open, opened. Manage, managed. Cook, cooked. Stop, stopped. Like, liked. Decide, decided. Want, wanted. Need, needed. Ok, pessoal? Então, essa aqui é
a dinâmica, né, ou a didática para a gente poder não só conjugar os verbos no passado, regulares, mas também como a gente pronuncia as terminações, ok? Só daqui também poderia ter tirado outros exemplos, mas a gente pode também abordar isso num outro vídeo, tá bom? Thank you very much for watching. Bons estudos!